Você conhece a história de Neemias? Sabe quais aprendizados podemos obter para utilizá-los nos nossos dias atuais? Então, fique até o final do vídeo para conhecer. Mas antes, inscreva-se agora no canal Semente Sagrada para explorar mais conteúdos profundos e inspiradores. Neemias é uma figura notável na Bíblia que nos ensina sobre liderança, coragem e dependência de Deus. Sua história está registrada no livro que leva seu nome e nos mostra como um homem comum, movido pela fé, pode liderar um grande movimento de restauração. Neemias viveu no século V a.C., durante o período em que os judeus estavam sob o domínio do Império Persa. Ele era copeiro do rei Artaxerxes I, uma posição de confiança e responsabilidade, pois além de servir bebidas ao rei, o copeiro frequentemente atuava como conselheiro próximo. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, estava em ruínas. Desde que os babilônios a destruíram, o povo enfrentava miséria e desprezo. Apesar do retorno de alguns judeus, os muros continuavam destruídos, expondo ao extremo o povo de Deus. Conforme consta na Bíblia, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias capítulo 1, versículo 3. Assim como os muros de Jerusalém, muitos enfrentam áreas destruídas na vida, relacionamentos fragilizados, espiritualidade enfraquecida ou falta de propósito. Neemias nos desafia a enxergar esses problemas como oportunidades para se aproximar de Deus. Neemias, ao saber da situação de Jerusalém, chorou, jejuou e orou. Ele reconheceu os pecados de Israel, clamou pelas promessas de Deus e pediu sabedoria para agir. Como consta em seu livro, quando ouvi estas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias orou assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias capítulo 1, versículos 5 a 11. Neemias nos ensina que diante de crises devemos começar com oração. Em vez de buscar soluções imediatas, precisamos clamar a Deus. Ore, reconheça seus pecados, suas limitações. Peça perdão a Deus. Se coloque à disposição do Senhor e sinta-se arrependido para que Ele veja seu arrependimento. Se esforce para não pecar novamente. Neemias levou sua tristeza ao rei Artaxerxes, explicando sua preocupação com Jerusalém. Após uma breve oração, ele pediu permissão para ir reconstruir os muros. Deus tocou o coração do rei, que não apenas autorizou Neemias, mas também forneceu os recursos necessários. Como está escrito na Bíblia, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei,
que me envie a Judá, onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu possa reconstruí-la. Neemias, capítulo 2, versículos 4 e 5. Neemias nos lembra que é possível unir fé e planejamento. Assim como ele orou e agiu, nós também podemos buscar a Deus em oração e, ao mesmo tempo, nos preparar para agir diante das oportunidades. Neemias organizou o trabalho, designando tarefas específicas para famílias e grupos. Apesar da oposição de Sambalate, Tobias e Gesem, ele continuou determinado. Neemias instruiu o povo a trabalhar com uma mão e empunhar a espada com a outra. Conforme consta na Bíblia, os que construíam o muro faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Neemias, capítulo 4, versículo 17. Hoje, enfrentamos distrações e ataques espirituais enquanto trabalhamos em nossos objetivos. Neemias nos ensina a ser diligentes no trabalho e vigilantes na fé, confiando em Deus para nos proteger. Após a reconstrução dos muros, Neemias voltou sua atenção para o coração do povo. Ele convidou o escriba Esdras para ler o livro da lei de Moisés. E o povo respondeu com adoração ao Senhor. Como está nas Escrituras, Esdras abriu o livro, todo o povo podia vê-lo, e ao abri-lo, o povo todo se levantou. Neemias capítulo 8, versículo 5. E Neemias acrescentou: a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias capítulo 8, versículo 10. Assim como Neemias priorizou a restauração espiritual, precisamos voltar às Escrituras Sagradas para encontrar direção e propósito. A alegria que vem do Senhor é o que nos fortalece em tempos difíceis. Neemias nos ensina 3 lições principais. Primeira lição: oração como base. Antes de qualquer ação, Neemias buscava a Deus. Como consta em Neemias 2, versículo 4. Então, orei ao Deus dos céus. Por isso, precisamos refletir. Estamos colocando Deus no centro de nossos planos? Segunda lição: coragem e perseverança. Neemias enfrentou críticas e desafios, mas permaneceu firme. Como diz em Neemias 4, versículo 15. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Em um mundo cheio de oposição, temos perseverado em nossos chamados? Terceira lição: restauração integral. Neemias não apenas reconstruiu muros, mas também renovou o espírito do povo. Conforme consta em Neemias 8, versículo 8. Eles leram o livro da lei de Deus, explicando-o para que entendessem o que estava sendo lido. Você está investindo tempo para crescer espiritualmente e ajudar outros a fazerem o mesmo? Bom, eu estou fazendo a minha parte através deste canal. Faça a sua assistindo, curtindo, compartilhando e comentando nossos vídeos. Assim você ajuda a ajudarmos mais cristãos. A história de Neemias nos inspira a ser líderes que dependem de Deus. Planejam com sabedoria e perseveram em meio às adversidades. Assim como Neemias foi usado por Deus para restaurar Jerusalém, você também pode ser um instrumento de restauração em sua família, comunidade e igreja. Em Neemias 13, versículo 14, está escrito: lembre-se de mim, meu Deus, e não apague as boas obras que fiz por este povo. Quais são os muros que precisam ser reconstruídos em sua vida? Busque a Deus em oração, faça planos e confie que Ele estará com você em cada passo. Se este vídeo tocou seu coração, curta, inscreva-se no canal Semente Sagrada e compartilhe para que mais pessoas sejam inspiradas pela palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça na jornada. Obrigado, que Deus te abençoe e até breve.